Olá, que Deus te cumule com toda a sorte de bênçãos e graça sobre a sua vida e também na vida dos seus familiares e amigos. Hoje, rezando com a palavra, nós vamos refletir sobre as bênçãos do Senhor. Vamos ler lá no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Esse capítulo é riquíssimo. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois a gente estende algumas passagens até o versículo 14. Mas, como eu disse, é um capítulo que vai nos levar a refletir sobre as bênçãos e as maldições. Mas é logo no início do versículo 28 que o Senhor vem nos dar a direção. Como sermos abençoados, como termos uma vida abençoada diante do Senhor. E a palavra nos diz assim: se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te elevará acima de todas as nações da terra. Estas serão as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Antes da gente começar a enumerar essas bênçãos, nós precisamos começar refletindo nisso. É um grande desafio nos dias atuais praticar os mandamentos e as prescrições do Senhor. Esse é o primeiro passo, a condição para sermos abençoados e a gente pode dizer assim, tomar posse realmente dessa graça da bênção sobre a nossa vida está ligado à obediência. Mas assim, não se trata apenas de cumprir o mandamento por cumprir. Nós sabemos que nós temos 10 mandamentos da lei de Deus. Todas as vezes que transgredimos um desses mandamentos, nós não ficamos sobre o domínio da bênção, digamos assim, mas abrimos portas na nossa vida para a maldição. Então, por exemplo, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então significa que Deus deve ser o centro e o número 1 da sua vida. Todas as vezes que nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, nós estamos vivendo na idolatria. Quando nós buscamos falsos deuses, outras religiões, nós estamos vivendo a idolatria. E o Senhor leva muito a sério isso, porque é um dos mandamentos divinos. E ali a gente vai, se formos refletindo cada mandamento da lei de Deus, os salmos vão nos dizer, principalmente o Salmo 118, que é o mais longo da Escritura Sagrada, ele vai dizer que os mandamentos do Senhor são fontes de vida, são fontes de bênção. E esses mandamentos só podem ser vividos na nossa vida no poder do Espírito. Por isso que nós precisamos pedir o Espírito Santo. O Senhor Jesus diz para nós na palavra assim, eis que eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, porque até para a gente cumprir o mandamento divino, a gente precisa cumprir na caridade, cumprir no amor. E ele também nos disse assim, que nós, além de amarmos uns aos outros, ele falou também que ele não veio abolir a lei, mas ele veio aperfeiçoá-la. Existem pessoas que dizem assim, não, o Antigo Testamento a gente não pode olhar para ele, porque o que importa é só o Novo Testamento. Não, o Senhor diz que veio aperfeiçoar a lei. Aquilo que está na palavra, a gente deve buscar viver e cumprir. É claro que a palavra, ela leva a interpretação também do magistério da igreja. E a gente precisa estar atento a isso. Não abolir e dizer, não, isso era naquele tempo. Não, é nos tempos atuais. Meus irmãos, uma coisa que acontece, a palavra de Deus se cumpre. Por isso que quando nós rezamos com a palavra tem um poder de fazer acontecer aquilo que o Senhor pronunciou pela própria boca dele. Jesus é o verbo que se fez carne. Muitas vezes nós somos apenas porta-voz. O Senhor, como São João Batista disse, né? Ele se denominava como a voz que clama no deserto. A voz de quem? A voz de Deus. A voz solta e define o que Deus já pensou, desde a eternidade, no amor e na misericórdia dele para cada um de nós. Então, quando o Senhor nos diz, olha, você precisa obedecer os mandamentos, porque eles serão fontes de bênção na sua vida,
Significa que para que sejamos realmente abençoados a vivermos também uma vida consagrada ao Senhor, separado do mundo, é claro que nós somos chamados a viver a nossa santidade no campo vasto do mundo, dentro da nossa profissão, dentro daquilo que a gente atua, mas ali nós devemos ser santos, buscar a santidade, porque somos um povo consagrado ao Senhor. E é esse povo consagrado que o Senhor derrama toda a sorte de bênção. E essa bênção do Senhor nos acompanha. Não se trata de uma teologia da prosperidade. Porque às vezes a gente ouve tanto isso, né? Se eu pagar meu dízimo integralmente, se eu fizer isso, fizer aquilo, o Senhor vai me abençoar. Não! Nós somos abençoados a partir do momento que a gente se converte. A partir do momento que você desfaz de todos os simulacros, de todas as idolatrias na sua vida. A partir do momento que você começa a viver o amor e a misericórdia do Senhor na tua vida e na tua casa. Então não se trata de, eu sou abençoado pelo Senhor, então não terei adversidade. Não, também não é isso. Se nós olharmos lá para a família de Nazaré, quando Jesus nasce, logo depois vem aquela tribulação grande que Nossa Senhora e São José viveram, em que eles tiveram que ir para o Egito. Então eles saíram fugindo para o Egito. E lá no Egito eles se estabeleceram. Não era por causa dessa tribulação que a gente diria, eles não estavam abençoados. Muito pelo contrário. A assistência divina estava o tempo inteiro com eles. Toda a providência santíssima que vinha à vida de São José e de Nossa Senhora, assim também na nossa vida. Durante todo o caminhar daquele povo no deserto, a assistência divina era tão presente que no livro, no Antigo Testamento, né, no livro de Juízes também vai falar, o anjo do Senhor acompanhava aquele povo. E é interessante a reflexão do anjo do Senhor, porque a Escritura Sagrada vai nos dizer justamente isso. Lá em Gênesis vai dizer que o anjo do Senhor, ele aparece para Abraão e promete abençoá-lo e fazer os seus descendentes numerosos. Nós somos a descendência de Abraão pela fé. No livro de Juízes, a gente vai ver que o anjo do Senhor, ele faz uma repreensão ao povo de Israel por eles não obedecerem ao mandamento. E é interessante, Juízes no capítulo 2, que o lugar aonde eles vão, eles até fica designado como o nome de Boaquim, que significa os que choraram. Diante da repreensão do anjo, olha, vocês vão sofrer as consequências da sua desobediência. E aí é tão triste a notícia dada que eles começam a chorar. O anjo do Senhor faz repreende realmente aquele povo. No Salmo 34 também vai dizer, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o salvam. Em algumas Bíblias é o 33. O anjo do Senhor. Procure não dizer, né? A Escritura também nos alerta sobre isso. Procure não desobedecer, não ser recalcitrante às ordens do Senhor, porque Ele caminha conosco. E esse é o primeiro ponto. O ponto de ser abençoado é caminhar com o Senhor, é caminhar para o Senhor. Assim é a fonte de bênçãos em nossa vida. E essa palavra vem fazer a gente refletir sobre isso. Porque, como eu disse, adversidades, dificuldades nós teremos, até por causa do pecado. Mas Deus é fiel em tudo que faz. E Ele está nos assistindo, e a própria assistência do Senhor já é a fonte de bênção em nossa vida. E continuando, o Senhor diz assim, serás bendito na cidade e bendito nos campos. Será bendito o fruto de tuas entranhas, o fruto do teu solo, o fruto do teu gado, as ervas de tua casa, as crias de tua casa, melhor dizendo, e de tuas ovelhas. Benditas serão a tua cesta e a tua amassadeira. Serás bendito quando entrares e bendito quando saíres. O Senhor expulsará diante de ti todos os inimigos que te atacarem. Se vierem por um caminho contra ti, fugirão por 7 caminhos diante de ti. O versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo
em teus celeiros, em todas as tuas obras, e te abençoará na terra que te há de dar o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará como um povo consagrado a Ele, como te jurou, contanto que observe suas ordens e ande em seus caminhos. Todos os povos da terra verão então que és marcado com o nome do Senhor e terão medo. É interessante que aquilo que eu falava, a bênção do Senhor, ela acompanha, ela permanece e ela separa aquele povo. A gente logo nota quando uma pessoa, uma família, ela pertence ao Senhor. Os atos são atos de justiça, a honestidade é estampada na pessoa, ela busca viver dentro da ordem do plano de Deus. Não quer dizer que ela não terá adversidade, porque a própria palavra diz, vão se levantar muitas pessoas contra. É interessante que quando uma pessoa se converte, os que mais vão contra ela são aqueles que estão dentro de casa, que se levantam mesmo. Mas depois vão tudo para o coração de Deus, com a perseverança daquele que permanece firme no Senhor. São muitas críticas, são discussões, deboches, mas permanece firme no Senhor. Assim você também deve fazer. Se o Senhor já tocou o seu coração, se você já teve essa efusão do Espírito, essa mudança de mentalidade, permanece firme no Senhor, porque o Senhor te dará grandes vitórias. Parece que muitas vezes a pessoa está dando murro em ponta de faca, ela está, parece que nadando contra a corrente, mas o Senhor é o seu refúgio, Ele é a sua força, e a palavra diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. As bênçãos do Senhor acompanham a tua vida. Permanece fiel, porque o Senhor está contigo. E a palavra diz, o Senhor teu Deus te cumulará de bens, multiplicará o fruto de tuas entranhas, o fruto de teus animais, o fruto de tua terra, na terra que jurou a teus pais. É claro que aqui tem uma linguagem, né, de campo, mas também trazida para os nossos dias. Significa que a bênção de um emprego, a bênção de viver bem, a bênção de caminhar na luz do Senhor, como eu disse, não é a teologia da prosperidade, mas a bênção do Senhor acompanha em tudo, até mesmo nas dificuldades, a providência entra. Surge sempre alguém que vai fazer o bem para quem está precisando. E às vezes aquele bem vem como resposta de uma oração, porque o Senhor está atento ao clamor daqueles que pedem socorro a Ele. E isso pode vir em várias áreas, não só, a gente diz assim, não só na área financeira, mas outras providências também. Que a pessoa está tentando um exame que não consegue, a pessoa está tentando outras coisas que tem uma dificuldade, de repente aquilo vem e se desvencilha tudo aquilo, entra uma pessoa-chave que acaba vindo e ajudando muito, e às vezes pessoas que a gente nem conhece, mas que são instrumentos de Deus. Isso é bênção, isso é graça. Por isso que aquele que caminha no Senhor, caminha com gratidão. E a gratidão atrai mais bênçãos ainda sobre a vida. E o Senhor disse, o Senhor abrirá para ti suas preciosas reservas, o céu, para dar a seu tempo chuva necessária à tua terra e para abençoar todo o trabalho de tuas mãos. Vamos rezar aqui pedindo isso, a graça do Senhor. Que a bênção do Senhor nos acompanhe a ponto de todo o trabalho que você realizar seja profundamente abençoado pelo Senhor. Muitas das vezes a providência santíssima age aí também. E nós podemos dizer assim, é um louvor e uma glória de Deus manifestada na vida de cada um de nós. O Senhor te porá à frente, não na cauda. Estará sempre no alto, jamais embaixo, contanto que obedeças às ordens do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, e que as observe e ponha em prática. E não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, de nenhuma das prescrições que hoje te dou, para seguires outros deuses e dar-lhes culto. Gente, uma coisa que atrai o mal para a nossa vida é buscar outros deuses. É não colocar a confiança no Senhor. As repreensões, em toda palavra, ela vem sempre diretamente a nós,
alertando a isso. Em Deuteronômio, no capítulo 18, o Senhor deixa bem claro: não vos dirijais aos espíritas, não vos dirijais aos cartomantes. Porque a gente, mexendo com essas coisas que são ocultas, a gente abre uma brecha para que o mal entre na nossa vida. Então, quando acontecer isso, se aconteceu por fraqueza, né, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Imediatamente, procure um sacerdote, faça uma confissão geral, rompa com o pecado, rompa com o mal. Tenha determinação, não fique acreditando em qualquer coisa que te dizem, né? Ah, você está com o olho grande, você está com mal olhado, você está com isso. Não, você tem que estar com o Senhor Jesus. Você tem que estar sobre o sangue de Cristo, numa boa confissão, com seus pecados lavados, entregues ao Senhor. Renuncie ao malvado, renuncie ao mal. Assim nós renunciamos a toda maldição. Os pensamentos torpes. Nós devemos renunciar à má conduta, a comportamentos lascivos também, a comportamentos desonestos. Isso tudo atrai maldição. A fonte de maldição na nossa vida está no pecado. Por isso que a palavra diz obedecer. Obedecer significa ficar sob o domínio do Senhor. Obedecer a Deus é isso. Aceitar os mandamentos dele, aceitar os caminhos do Senhor, romper com o mal. E nós costumamos dizer, o romper, eu digo o que para mim mesmo? Eu renuncio em nome de Jesus. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Quando eu rompo com o mal, eu fico aberto à graça de Deus e peço que o Espírito Santo venha me preencher. Então, toda a prática de mal, toda a prática de crueldade, toda a ação demoníaca mesmo, que vai até mesmo em certos comportamentos, a pessoa que leva muitas vezes ao adultério, né, à lascívia, à maldade, tudo isso deve ser renunciado. A maledicência. Como atrai maldição na nossa vida o falar mal dos outros? A maledicência é uma maldição tão grande que, se as pessoas soubessem o quanto elas atraem para si mesmo, para sua casa, para a própria vida, travamentos por causa da maledicência, por causa da murmuração, né? Onde a pessoa não consegue agradecer a Deus por nada, mas ela se torna uma pessoa recalcitrante, de coração duro. Isso atrai maldição. Então, meus irmãos, vamos buscar as bênçãos do Senhor, mas sobretudo naquilo que a palavra de Deus diz. Talvez você ouvindo nesse momento, você até olhe áreas da sua vida em que você talvez já disse assim: eu preciso da bênção do Senhor nessa área. Eu preciso que o Senhor olhe para esse detalhe na minha casa. Porque o pecado é que nos leva a essa condição ruim. Mas a partir do momento que nós acreditamos no Senhor e sabemos que Jesus se entregou no nosso lugar, que Jesus se tornou maldição no nosso lugar, nós sabemos que Jesus tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades e até as maldições, para nos dar vida nova, para nos tirar da tirania do demônio, do domínio do mal sobre a nossa vida. Então assim nós podemos renunciar e dizer, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue do Senhor derramado por nossa causa, nós podemos renunciar e dizer: não aceito isso sobre a minha vida. Em nome de Jesus eu renuncio a toda praga, a toda maldição, a todas as desordens lançadas sobre a minha vida. E todas as vezes que você se sentir assim, como que pesado, você pode dizer isso e declarar. Porque você crê no poder do sangue de Jesus, você crê no poder do nome do Senhor que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Então, ao nome de Jesus, todas as forças do mal são obrigadas a se curvarem diante do nosso Redentor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Por isso, é uma grande graça a obra de restauração, de libertação, de cura que o Senhor fez na nossa vida, para nos entregar a Jesus, que é fonte de toda a bênção. Pela obediência de nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai, Ele redimiu toda a nossa desobediência, toda a desobediência de Adão. E por isso que, pela graça de Deus, nós podemos, todas as vezes que pecamos, nos aproximarmos de um sacerdote e ali, com uma contrição perfeita, o sangue do Senhor derrama sobre a nossa alma, sobre a nossa vida e nos restaura.
E assim o Espírito Santo vem e, habitando entre nós, ele nos ajuda a viver numa novidade de vida. E isso é uma vida abençoada. Isso é uma vida que gera bênção. Isso é uma vida que leva a bênção aos outros. Por isso, nesse momento, vamos rezar com muita convicção. E eu convido você a colocar diante da presença do Senhor a sua vida, a vida da sua família nesse momento. Pensa um pouco nos seus, na sua descendência, se você já tem netos, nos seus antepassados também, naquilo que a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas quantas coisas a gente se deixou levar e fazer. Isso a gente pede perdão ao Senhor, mas nesse momento nós rezamos e dizemos: Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer, porque o Senhor é Deus e estás constantemente nos acompanhando com seu amor, com seu perdão e com a sua graça. Neste momento eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor envie teu Espírito Santo, que nos dê sabedoria nesse momento, discernimento, venha avivar a nossa fé, derrama sobre nós a alegria, a mansidão, para que possamos, Senhor, seguir os teus mandamentos e cumprir a vossa santa vontade. Senhor, nós queremos te louvar, porque o Senhor entregou o teu Filho Jesus na cruz por nós e nós somos lavados no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e livres de toda maldição e plenificados pelo teu Espírito Santo. Pai Santo, nós te pedimos nesse dia, em nome de Jesus, dai-nos as tuas bênçãos de acordo com a tua palavra, com essa palavra que nós agora meditamos, que eu, e você pode colocar o seu esposo, os seus filhos, seus netos, diga o seu nome agora, que eu, Marta, que o meu esposo, meus filhos, sejamos benditos na cidade, benditos nos campos, como diz a palavra, que sejam benditos os frutos do nosso trabalho, o nosso salário, os nossos empreendimentos, as obras que o Senhor colocou em nossas mãos. Que seja bendita a nossa geladeira, os nossos armários, os nossos guarda-roupas. Que sejam benditos as nossas vidas, os nossos filhos, os seus trabalhos, as suas ocupações. Que sejam benditos os frutos das nossas entranhas. Que os nossos filhos sejam benditos nos seus estudos, nos seus casamentos, no lazer, em todos os seus empreendimentos. Que sejamos benditos, Senhor, quando entrarmos e quando sairmos de qualquer lugar, até mesmo de um emprego. Se um inimigo, Senhor, nos perseguir por um caminho, que ele fuja 7 vezes por caminhos distantes, diante de nós. Que tu sejas glorificado, Senhor, a todo momento na nossa vida. Que toda armadilha e cilada do inimigo seja desfeito, Senhor, agora no poder do seu sangue. Que todos aqueles, Senhor, que estão levantando o mal sobre as nossas vidas, que possam ser dissipados, Senhor Jesus, conforme a tua palavra. Que todas as maquinações, que o Senhor mande, que a bênção do Senhor esteja conosco, que o Senhor abra suas preciosas reservas, o céu a nosso favor, para que tenhamos a prosperidade em todos os sentidos, a prosperidade espiritual, Senhor, material, nas finanças, na saúde, que todos vejam que somos marcados com teu sinal e nos temam como um povo consagrado a ti. Que o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis a Ti durante toda a nossa vida e toda a nossa geração, Senhor. Que sejamos uma nova geração para Te adorar, para Te louvar, para Te glorificar. Que nós e a nossa geração, a geração futura, os que vêm após nós, nossos descendentes, possam servir-Te, Senhor, com fidelidade, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda dos Teus mandamentos. Por isso eu quero te louvar e te bendizer, porque só a tua graça pode operar de maneira maravilhosa em nossa vida. Bendito seja, Senhor, pela tua presença. Acredito, meu Deus, que a força do teu Espírito Santo age em nós e que o Senhor derrame nesse momento copiosas bênçãos sobre nós. Há tantos que estão rezando nesse momento, Senhor, e tu sabes bênçãos especiais que teus filhos, Pai Santo, estão precisando. É a bênção de uma casa própria, é a bênção, Senhor, de um emprego,
É a bênção, Senhor, da saúde. É a bênção, Senhor, de livres de todas as contendas e divisões em famílias, divisões de herança. Senhor, pelo poder do sangue do Senhor, quebra toda a maldição que lançaram sobre nós, quer pelos nossos atos ou atos de alguma outra coisa que a gente não sabe. E eu posso louvar e glorificar ao Senhor porque basta te invocar e o Senhor nos atende. E nesse dia, Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse de toda a graça do Senhor, das bênçãos do Senhor que estão à nossa disposição nos lugares celestiais. Bendito seja, Senhor, abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos muito, amplie os nossos limites e a nossa visão. Que o Senhor esteja constantemente na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Bendito seja o Seu nome, Senhor. Muito obrigado por esse momento de oração, por esse momento de reflexão com a palavra e pelas bênçãos do Senhor que nos acompanha. Amém. E hoje mais ainda, você pode compartilhar esse momento de oração com outras pessoas e fazer com que a palavra de Deus alcance o coração de todos aqueles que também imploram pelo Senhor a sua graça e a sua bênção. Que Deus te abençoe e permaneça sempre fiel no caminho do Senhor. Não esquece de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à graça de Deus. Fique com Deus.